que ponto chegamos? Você sabe o que pensam ou o que pensavam alguns dos nossos altos magistrados sobre a corrupção na era petista? Bom, como eu fui desautorizado a emitir a minha própria opinião, eu decidi recorrer a eles para melhor descrever esses escândalos. Afinal de contas, é improvável que essas ilustres autoridades judiciárias mandem tirar do ar suas próprias declarações e falas sempre tão eloquentes, ponderadas e pertinentes. Como todos já sabem, nessas eleições, nosso programa opera sob escancarada censura. O boletim de hoje, como tantos outros, foi redigido e gravado com restrições, conforme a imposição do Grupo Jovem Pan, em reação a uma polêmica decisão do TSE. Em decisão recente, o Tribunal Superior Eleitoral, tribunal irmão do STF, proibiu que alguns fatos envolvendo Lula da Silva fossem objeto de crítica e análise. Além disso, o TSE impediu que alguns termos de natureza penal fossem utilizados para descrever o candidato petista à presidência da República. Segundo a Justiça Eleitoral, a caracterização de Lula como ladrão ou corrupto, por exemplo, violaria o princípio da presunção de inocência, a ideia de que ninguém pode ser considerado culpado até a conclusão da ação penal e seus infindáveis recursos. Lula, por sua vez, se declara inocente e se considera, aspas, a viva alma mais honesta desse país. Contudo, no auge da Operação Lava Jato, muito antes de concluído o devido processo legal e antes mesmo de proferidas as sentenças condenatórias contra Lula e seus aliados, ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestavam publicamente denunciando e criticando a corrupção durante os governos do PT. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Percebam que nessa entrevista de 2015, o ministro Gilmar Mendes não classificou as administrações petistas como uma democracia, mas sim como uma cleptocracia, um governo gerido por ladrões, tendo a corrupção como finalidade. Segundo o ministro, havia um plano perfeito para o PT se eternizar no poder, uma estratégia criminosa que envolvia mais de 2 bilhões de reais desviados da Petrobras, dinheiro suficiente, ainda segundo o ministro, para financiar eleições ilegalmente até o ano de 2038. Bom, em 2016, o mesmo Gilmar Mendes impediu a posse de Lula como ministro do governo Dilma Rousseff, também do PT. Segundo a decisão cautelar, havia evidências de que a indicação visava fraudar investigações criminais, impedindo a eventual prisão de Lula por ordem do juízo de primeira instância. No caso específico, eu até anotei isso na minha liminar, o que ressai é pelo menos a impressão de que pode ter ocorrido mesmo um crime, não um crime de responsabilidade, mas um crime mesmo do Código Penal, que é o crime de falsidade. Não é? A possibilidade de que tenha havido, de fato, a declaração falsa da posse do presidente Lula. Impedido de assumir o cargo, Lula perdeu o foro privilegiado, foi julgado em primeira, segunda e terceira instâncias por 10 juízes, desembargadores e ministros, foi condenado e preso em 2018. No ano seguinte, devido à mudança no entendimento do STF sobre prisão após julgamento de segunda instância, Lula foi solto, como vários outros condenados por corrupção, e algum tempo depois, suas ações penais foram anuladas em controversa decisão do Supremo. Ato contínuo, em razão da sua idade avançada, alguns delitos prescreveram, e a justiça brasileira perdeu seu direito de punir Lula, ainda que os crimes tenham existido de fato. Ano passado, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes foi indagado sobre a alegada inocência de Lula da Silva. Aspas. Anular as condenações impostas pela Lava Jato ao ex-presidente Lula legitima o discurso do PT de que ele não praticou corrupção? Resposta de Gilmar Mendes. Não. Ou seja, não significa que ele não praticou corrupção. O que o tribunal está mandando é que o juiz competente processe e julgue as denúncias. É isso. Não foi uma absolvição.